Filipenses 2:12 diz assim, ó: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. E até vem o 13 que fala assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém, irmãos? Então, irmãos, não tem vida que Deus não transforme. Não pode ser a pessoa, no caso aqui estou gravando em Alvorada, né? Pode ser a pior pessoa de Alvorada. Se entrou hoje nessa igreja pela primeira vez e abriu o coração, pode ser que a pessoa tenha alguma coisa para consertar, ou muita coisa para consertar. Mas por dentro ela já tem o que, irmãos? Se aceitou Jesus, a capacidade de se tornar o que? Um filho de Deus. E é o que nós temos que buscarmos, porque quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, ou seja, a boa vontade dele, né? É quem, irmãos? É o Espírito de Deus. Deus constrange a pessoa, irmãos. Quando a pessoa não era de Jesus, ela falava palavrão e não estava nem aí. E não gostou, azar é teu, e xingava mais ainda, não é verdade? Mas quando a pessoa nasce de novo, irmãos, Deus começa a constranger. Né? Às vezes a pessoa fazia mal para os outros, prejudicava o seu próximo e não estava nem aí. E se achava na razão ainda, né? Mas se converter, irmãos, não tem como. O Espírito Santo começa a constranger. O Espírito Santo ele começa, né, irmãos, a doer dentro do coração da pessoa, a pesar a consciência que ela está errada. Quer dizer, irmãos, é uma transformação, né? E como Paulo falava, olha, gente, vocês têm que obedecer, não só na minha presença, quando eu estava aí com vocês fisicamente, mas mais agora que eu não estou aí fisicamente com vocês, vocês têm que servir o quê? A Deus. Quem vai gerar em vocês o querer? Quem vai gerar em vocês o efetuar? Segundo a sua boa, segundo quem? A boa vontade dele, né? Segundo a sua boa vontade, é o que? É o próprio Deus. Então é importante, irmãos, nós abrir o coração, né? Deixar que o Espírito Santo ele transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, ele vai nos ensinando, ele vai nos educando, ele vai, irmãos, nos constrangendo. Então não tem, né? Ah, pastor, eu falava palavrão antes, mas tu te converteu, tu consegue falar palavrão? Consigo sem problema nenhum. Eu acho que não se converteu, não. Ah, o senhor está julgando? Estou. Mateus capítulo 7 fala o que, irmãos? Que não há árvore boa que dê fruto ruim. E não há árvore ruim que dê fruto bom. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então eu vou pregar uma hora sobre isso. O julgamento que Deus condena é no sentido assim, aquele pecador lá tem que ir para o inferno. Né? Esse Deus condena. Isso nós não podemos fazer. Mas o julgamento no sentido de olhar os frutos, né, e julgar se aquilo é bom ou não, tá na Bíblia, só ler, né, lá no próprio capítulo 6 de Mateus. Então, é o que vai fazer a diferença, é o que? Os frutos. Mas a pessoa está num processo de conversão, né? Deus está limpando ela, Deus está purificando, né? Ela está aprendendo a deixar o Espírito Santo não usar a carne dela, né? Mas como falamos, mas chega uma hora, né, que tem que ter esses frutos, na verdade? Chega uma hora que tem que aparecer, né, essa diferença entre que serve a Deus e não serve. Então ele falou, olha, vamos até ler de novo, né? Ó, no 12. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, né? Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, né? E aí vem o 14 em diante, falando assim, fazer todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que
Sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Traduções falam luzeiros, né? É a mesma coisa. E retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, de novo essa palavra aqui, né? Eu possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Então, fazer tudo sem murmuração e nem contenda. Amém? O que é a murmuração, pastor? Uma murmuração, mas ela é mais do que uma reclamação. Ou seja, você vai lá numa fila do banco, né? Você tem lá, deu um problema, você ficou mais tempo, tem até uma lei em algumas cidades, né? O tempo limite de espera, né? Deu algum problema, você ficou mais do que deveria lá. Você vai ficar assim, oba, legal, eu não tinha coisa da vida mesmo, vim aqui perder tempo. É aí sim. Então vamos mudar todos os nossos boletos para você, para te pagar para nós. Fica o dia inteiro no banco lá pagando nossos boletos. Não é verdade? Não, mas não, a pessoa não gosta. Sei lá, né? Teve um imprevisto. Sei lá, tá amarrado mesmo, não acontece. Estava vindo para a igreja, tinha um bloqueio, ou você tem que fazer um grande desvio na estrada, ou tá amarrado, né? Não desvio mal para ninguém, furou um pneu. Oba, viva, vou chegar atrasado na igreja que furou o pneu. É assim? Não, se for assim, a gente tem que fazer uma oração por você. Alguma coisa não está muito legal aí, não. Né? Claro que não, sabe? Que coisa séria, olha só. Então, não é expressar insatisfação. Isso não é murmuração. Sei lá, você pediu lá um prato no restaurante, né? Sei lá, pediu arroz, feijão e batata. Aí vão lá, te serve depois maionese e massa. Você faz o quê? Eu vou comer quietinho. Não, ô fulano, olha, acho que trocou o meu pedido aqui. Não, mas o senhor pediu isso. Não, eu pedi tal prato. Não, o senhor pediu. Não pedi. Que coisa é essa? Eu não volto nesse restaurante mais aqui, pessoal mal educado. Isso é murmuração? Isso não é murmuração, você está expressando que aquilo não está legal. Você está tirando, exteriorizando aquela situação, não é verdade? Isso não é pecado, não. Isso não é murmuração. Agora, a murmuração, o que é? Não, a murmuração já é praguejar. Né? A murmuração é amaldiçoar. A murmuração é colocar, além da insatisfação, né, amor? É colocar, sei lá, alguma coisa que está até fora do meu alcance, mas eu não faço, né? Mas eu estou murmurando, alguma coisa assim, sei lá. Eu fui lá tomar água e não tinha copo. Que coisa também. É que o pastor faz com dízimo e oferta. Não tem nem copo nessa igreja. Claro que tem, só que está lá no estoque lá. Talvez algum obreiro não cuidou, que faltou. Isso, né? Olha só, fui lá e não tinha copo. E que faz com dízimo e oferta? Não é verdade? Isso é murmuração, né? Ou irmão, eu posso pegar, né? Ou, irmão, faltou copo aqui. Amém? Então, você viu a diferença entre a murmuração, né? E a murmuração é pecado. A palavra fala assim, faça tudo sem murmuração e nem contenda. Tudo que você fizer, você não pode ter esse coração maldoso, né? Você não pode exteriorizar, que nem lá a gente está vendo na grade, né? Aquela parte do povo Deus no deserto. O que era o plano de Deus, irmãos? Era que eles ficassem 40 anos no deserto? Às vezes você ouve pregações erradas. Antes da bênção vem o deserto. Porque o povo, antes de chegar em Canaã, passou pelo deserto. Mas, irmãos, você queria que eles fossem o quê? Voando? Você queria que ele fosse o quê? Debraçada pelo mar? Mas é óbvio que para ir lá o que tinha mais no meio do caminho, é óbvio que tinha deserto. Você queria que tivesse o quê? Não é verdade? Então não é assim, não. Qual era o plano de Deus, irmãos? Que lá do Monte Sinai, onde foi feita a aliança, o povo fosse para Canaã, e lá em Canaã o povo fosse aprendendo a andar com Deus. Amém? Não tinha os 40 anos no deserto. Só houve o quê? Por causa da murmuração. Toda hora você começa a ler o livro de de Números, né? Você começa a ler o livro de Números, você começa a ler o livro de Êxodo. Você vê que toda hora o povo murmurava, reclamava. Então, não era só expressar a insatisfação. Era o quê? Era blasfemar contra o próprio Deus, não é verdade?
Eles perderam a terra prometida porque naquele primeiro, porque Deus tirou nós do Egito para nos matar. Esse povo vai devorar. Então eles não expressaram um problema, o quê? Eles murmuraram, né? Então quer dizer, a murmuração é pecado. Falar um problema, uma luta, uma satisfação não é, mas também tem que ter cuidado, não é verdade, Luiz? Que às vezes tem o local ou lugar para fazer o quê? Para fazer isso, né? Mas tudo, faça tudo. Tudo é tudo, né? Tudo sem murmuração e nem contenda. Para quê? Né? Aí fala, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, ou luzeiros também. O que é o astro, né, moço? Né? A gente brinca assim, vamos sair de noite para ver as estrelas, mas tu vê o que de dia? O sol. Mas o sol é o quê? Sabe que o sol é uma estrela, e uma das menores da galáxia, inclusive, né? Tem outras muito maiores, né? Mas o sol é o quê? O sol é uma estrela. Amém? O que é uma estrela, irmãos, né? Quando é da parte científica. Né, irmãos? É aquele ácido, irmãos, que dentro dele tem um combustível, né? E ele fica queimando dentro dele aquele combustível, amém? E aquilo ali produz a luz, aquilo ali produz calor, né? Aí dependendo da cor que ele tem, irmãos, ele já está quase esfriando ou já está no início da... Enfim, né? Isso não é pregação, mas o que? Ele tira de dentro dele o combustível, né? E aquela luz, ele queima, aquela luz, o que? Ele faz o quê? Ele esquenta, amém? Mas não é o que Deus faz, né? Ele, de dentro de nós, ele produz o que, irmãos? A luz, né? De dentro de nós, ele produz o que, irmãos? Pelo Espírito Santo, que nós já vimos ali, né? Pelo seu querer e fazer, o que? Ele faz o que? A presença de Deus. Lá em Mateus 5, que é tão conhecido, Jesus fala, né? Olha, assim também, a vossa luz, não fala a luz de Deus, ele fala a luz de vocês, a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Deus vai receber a glória, né? Mas é o que? É a nossa luz, a luz do Espírito de Deus, o que? Dentro de nós, né? Então ele fala, você vai ser como um astro no mundo, amém? Ninguém foi chamado para ser estrelinha. Bom, se um astro significa estrela, então você foi chamado para ser uma estrela. Né? Aí tem as estrelas anãs, as mais pequenininhas, né? E tem as super gigantes, né? Que são os maiores. Mas sentido espiritual, né, irmãos? Todo mundo, né, tem que buscar brilhar o quê? Para Jesus. Então eu vou ser como uma estrela brilhando, né? Eu vou ser como alguém que tem a diferença, como alguém que está no mundo, mas não pertence o quê? Ao mundo. Alguém que é realmente diferente, né? É como um filho de Deus. E aí fala, né? Lendo de novo aqui o 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Traduzindo o português mais claro, amém? Eu não perdi tempo. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo chega até a falar, pessoal, eu receio de vós que eu haja trabalhado em vão no meio de vós. Tipo assim, gente, eu acho que eu perdi tempo no meio de vocês. Eu acho que não adiantou nada estar aí no meio de vocês. E ele fala aqui, em Filipenses, olha, gente, para que eu não venha o quê? Não venha para que eu possa me gloriar de não ter corrido e nem trabalhado em vão, ou seja, né? A pessoa perdeu o tempo, não é verdade? Lá na parábola, lá em Lucas 8 também fala, irmãos, tem outros evangelhos, Jesus conta que a parábola do semeador. São 4 tipos de terra e representa o que, irmãos? 4 tipos de coração. Você vê que a semente é a mesma, né? Mas a diferença para cada terra, né, nos fez com que a semente ou fosse roubada, ou nascesse com deficiência, né, não desse muito fruto, ou fosse sufocado, e só num deu o quê? A 30, 60 e a 90 por 1, não é verdade? Então, quer dizer, é em vão, né? Ou seja, não deu muita... não deu produção. Não, misericórdia, pastor. Deus não... Eu não quero que jamais a gente possa, né,
como a gente um dia vai lá se encontrar com Jesus, não, né? Deus nos permita ser pastor até o final, eu não vou querer assim, cadê o fulano? Cadê a ciclana? Para quem já passou, vai passar por muitos lugares pregando a palavra, né? Se Deus assim permitir. Mas, que triste, irmãos, né? Aí você vê que o irmão estava sempre na igreja e se perdeu. Cadê ele? Ele está aqui no céu? Não está. Ah, que tristeza, né? Lá não vai ter tristeza, porque ele vai enxugar a tristeza, né? A lágrima. Mas, puxa, que tristeza, né? Para Jesus, que naquela pessoa era para estar ali, não está. Então nós temos que nos firmar com Deus, amém? A igreja não deveria, né? Ninguém sair, ninguém se desviar, deveria só chegar a gente, só chegar a gente. Mas você, muitas vezes que está aqui, se você hoje, né, pegar a foto do teu batismo nas águas, independente se foi eu que batizei você, se foi alguém que batizou, algum pastor, né, pega ali, a tua foto. Né? Claro, às vezes a pessoa muda de cidade, né, às vezes a pessoa, infelizmente, a pessoa falece, né, se faleceu com Jesus, amém, mas, né, é ruim a perda de uma pessoa. Tirando essa pessoa que mudou de cidade, né, ou que às vezes mudou, ou foi para o céu, às vezes você vê, mas, meu Deus, pastor, acho que aqui dá para contar eu e mais 2, 3. Que tristeza, não. Às vezes até mesmo um pastor, um obreiro, alguém que fazia o louvor, não digo só aqui, né? Eu estou gravando para o mundo todo ouvir, se for preciso, mas aí você vê aquela pessoa desviada, se era amigo do Facebook, né? Aí você começa a notar que a pessoa começa a não colocar mais palavras. Você quer ver o que vai se esfriar, mas ela começa a colocar menos e menos coisa de Jesus. Se a pessoa começa a se desviar, ela não tem mais ânimo de colocar coisa de Deus, né? Quando vê, você vai lá, vê a pessoa lá no bailão, lá agarrada numa garrafa de cerveja. Faz mal? Meu Deus do céu, pastor, que tristeza. Claro que você tem que ficar triste, não, você tem que ser grata pelo tempo que a pessoa foi uma bênção na tua vida. Foi uma bênção, porque estava o quê? Ligado em Jesus. Amém? Mas o que Jesus fala? Sem mim nada podeis fazer. Então agora eu não vou jogar fora aquilo de bom que a pessoa fez. Deus usou ela para fazer coisa boa, não é verdade? Mas agora aquela atitude do momento eu não vou aprovar e nem vou ter parte. Jesus, agora é a minha vez de eu semear o quê? A palavra de Deus. Amém? Que triste. Eu mesmo, né, falando agora de mim, mas sem me achar o tal. Quantas vezes eu fui evangelizar, mas que um dia me evangelizou? Né? Quando eu era guria nas igrejas aí, né? Eu não tinha nada com Deus, e depois aquela pessoa que cantava tão bonito, pregava tão bem, era uma bênção, mas não estava, né? Aí depois eu vou lá e eu vou evangelizar aquela pessoa, eu vou falar de Jesus para ela, né? E triste que a pessoa com o coração tão duro, não aceito isso. Meu Deus, que tristeza, irmãos. Então, a gente não pode desejar isso, não, mas esse julgamento dos proíbe, né? Se desviou, eu tenho que ir para o inferno mesmo. Não, está amarrado no nome de Jesus, Senhor. Eu oro por aquela alma que um dia até pregou para mim, que um dia até me trouxe na igreja até mesmo. Eu oro por aquela alma para que ela não se perca em nome de Jesus. O caminho para o céu é apertado, Jesus falou. A porta, né, é estreita. Mas ele nunca falou que o céu é apertado. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Tem lugar sim para aquela pessoa, com certeza. Amém? Mas parece que a pessoa correu em vão, né? Está amarrado em nome de Jesus. Aí a pessoa, no dia de Cristo, comparece em pecado ou desviada. O Paulo fala, pessoal, eu não quero ter corrido em vão. Eu não quero olhar para vocês e achar que eu perdi tempo, né? Então que jamais, né, nós deixemos ninguém pensar, né? Continuar firme com Jesus. Pastor, estou há 30 anos com Jesus, grande coisa. Tem que ficar 30 anos em um dia, 30 anos em 2 dias, 30 anos, 32, tá bem? Cada dia que temos tem que ser diferente, tem que ser especial, amém? Pastor, estou chegando agora com Jesus. Glória a Deus, você está no melhor lugar. Você chegou num lugar onde prega a palavra de Deus, onde se preocupa com a tua alma, onde quer o teu bem, não os teus bens. Você está no melhor lugar, já começou bem. Continua firme, aproveita agora em nome de Jesus. Amém? Então, olha só a preocupação. E aí, nós vamos ver aqui, talvez tenha a parte 3 do capítulo, não sei. Né? Aí nós vamos ver aqui o versículo de número 17. Fala assim, ó. E
ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Por isto mesmo. O que é a libação, né, amor? Depois do último sacrifício era derramado lá, né? O vinho lá derramado, né? Sobre a oferta. Digamos, era o complemento da oferta. Então ele fala assim, pessoal, tá, não no sentido, né, irmãos, de a oferta pelo pecado. Esse é só Jesus. Só Jesus e o sangue dele que nos salva, né? Só Cristo. Mais nada, né? Mas, tipo assim, ó, pessoal, se o meu sacrifício for como fosse uma coroação, um complemento, se a última coisa que Deus requerer de mim em favor de vocês é que eu venha a ser sacrificado, ok? Então eu vou me regozijar e vocês também. Lembra que nós pregamos no capítulo 1 lá, né? Que Paulo falava, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. É melhor eu partir e estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. Né? Mas se eu ficar aqui e der fruto para vocês, então não sei o que eu devo escolher, né? Mas eu quero ficar. Mas ele fala aqui, pessoal, mas ainda que eu não fique, ainda que a minha vida seja como um sacrifício final, vou fazer isso com alegria e vocês também se alegrem por causa disso, não é verdade? A gente sabe, irmãos, conhecendo a história, que aqui ele não foi morto, não, né? Aqui nessa cadeia, ele foi morto lá. Depois, mais ou menos, né, quando ele escreveu a segunda, que a gente chamou de segunda carta de Timóteo, né, um pouco depois daquilo, o apóstolo Paulo foi morto, diz o pessoal um pouquinho mais entendido que nós, né, foi morto decapitado, né, mas, enfim, mas ele realmente morreu, mas só que lá na frente, né, aqui ele não morreu, mas, e se precisar fazer um sacrifício? Que eu falei, né, irmãos? Ai, pastor, o inverno é ruim de vir na igreja, mas olha, compare-nos o sacrifício que Jesus fez. Lembra da pregação da semana passada? Ele se humilhou. O que é eu? Vim um pouquinho mais, enfrenta o sono, amém? Não, pastor, dá pena até de tirar as crianças da cama. Que pena o quê? Quem tem pena é frango, ovelha tem lã. Então se agasalhe aí com Jesus e vem bem bonito trazer o teu cordeirinho para Jesus cuidar ele, amém? Né? Tem que trazer. Não, pastor, é que a gente passa tanto aperto às vezes por causa de Jesus, mas tem que passar mais, se precisar. Ou tomara que não precise, mas nunca pode ser o quê, irmãos? Com murmuração. Sempre tem que ser o quê? Com alegria. Eu já renunciei tanta coisa por causa de Jesus. Né? Às vezes a pessoa é um empresário, uma empresária, né? Não, pastor, já me oferece tanta maracutaia que talvez aquele dinheiro ia ajudar a minha vida, pastor. Mas você acha... Lembra que eu preguei isso faz acho que uns 2 meses, lá em Davi, né? Senhor, da tua mão venho e da tua mão nós damos. Deus não aceita nada que não venha da mão dele, né? Ah, não, pastor, mas eu daria até o dízimo. Não, Deus não aceita o dízimo da corrupção. Deus não aceita o dízimo do roubo, da falcatrua. Ainda mais, né, irmãos, não só na área política, né? Mas, e também não são todos, mas é a maioria. Não. Olha no Brasil que nós vimos, qual o grande problema do Brasil? O quê? É a corrupção. Dinheiro tem, né? Agora o que fazem com o dinheiro é que, infelizmente, não é verdade? Então, pastor, se me ofereceram, né, tal coisa, e aquilo ia mudar a minha vida até financeiramente, ia mudar a tua vida na terra, e no céu para onde é que você vai? Não. Vou passar um pouco de aperto, talvez vou até demorar para ter um pouco mais daquilo que eu queira. Não é verdade? Talvez vou usar um pouco mais aquele sofá escurado com tijolo. Grande coisa. Pelo menos é teu. Né? Porque se for para ter que tirar o pão da boca do inocente, se for para fazer uma fraude, eu não quero. Se for para prosperar, como Abraão, né? Lá em Gênesis 14, quando ele deu o dízimo, né, mas logo depois apareceu o rei de Sodoma. Olha, só me dá as pessoas. O resto pega tudo para ti. Oh, que bênção, pastor. Ele acabou de dar o dízimo, Deus abriu a janela dos céus. Não foi Deus, foi o diabo. Né? O rei, que nome difícil, né? Kedor Laomer, né? Pega tudo aí, pega tudo. Não, eu levantei a minha mão, né? Abraão disse. E eu jurei ao Deus Altíssimo. Que salva a parte do pessoal aqui que me ajudou, né? Lá os
os generais né, que ajudaram ele, salvo que eles ficaram, que eles comeram, olha, mas nem a correr de uma sandália. Hoje, se ele falar, nem o cadastro de um sapato, né? Nem a correr do meu sapato, eu não quero de ti. Para que tu não digas, eu enriqueci Abraão. Não quero nada. Amém? E se vemos que isso depois foi a riqueza que lá em Sodoma e Gomorra foi queimada a fogo e enxofre. Mas se você vai continuar na Bíblia, Deus fez Abraão rico. Amém? Mas não com a riqueza de lá. O que vem de ti eu não quero, sai fora. Né? Lá em Mateus 4, Lucas 4 também, né? O diabo falou, olha, te ajoelha aqui, ó. Se tu prostrado me adorares, tudo isso aqui é teu. Porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Vai, Satanás, está escrito, somente a teu Deus adorarás, somente a ele prestarás cultos. Então ele tentou até o Senhor Jesus. Então não tem oferta maior. O Paulo falava, pessoal, ainda que eu seja oferecido como um sacrifício, não interessa. Eu, você, então, com alegria e sacrifício, e você se alegre também. Eu não quero ninguém no meu velório. Oh, pobrezinho. Não é pobrezinho, não. Se regozije. Olha, ele partiu por amor a Cristo. Que exemplo. Amém? Ai, que horror, pastor. Que insensibilidade. Não é? É Bíblia. Se regozije também. Né? Aí vamos lendo aqui. O versículo 19, né? Fala assim, ó. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Mano, isso aqui é muito bonito. Porque a ninguém eu tenho de igual sentimento. E sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. A gente sabe, né, irmãos, que o Timóteo foi um filho de Paulo, não um filho natural, nem? Já preguei aqui sobre a mãe, né? A Lloyd e a Eunice, né? Sempre confundo o nome das duas, mas uma era a mãe e outra era a avó, né? A Lloyd e a Eunice, sempre confundo. Ele foi um filho na fé, amém? Mas ele foi um filho, assim, que realmente não nos ganhou o coração do Paulo. Ele falou assim, ó, pessoal, eu tenho muita gente aqui comigo, mas sabe assim, ó, ninguém cuida de vocês com esse mesmo sentimento. É como se ele falasse, eu estando aí, ou Timóteo estando aí, é a mesma coisa. Sabe? É a mesma coisa. Se ele tiver aí e eu tiver, é a mesma coisa. Sabe? Só ninguém cuida com esse coração igual o Timóteo. As pessoas buscam os seus próprios interesses, buscam o que é seu, mas eles não buscam o que é de Cristo Jesus. Então você vê, irmãos, que sempre a nossa intenção deve ser o que, irmãos? Buscar sempre a glória de Deus. Ainda que eu faça alguma coisa para alguém, ou faça uma coisa de grande, por exemplo, tudo tem que ser o quê? Para que ele, como o João Batista falava, né? Que eu diminua, para que ele cresça. Se Deus me fizer o maior pregador da Alvorada, botar aqui 100.000 pessoas nessa igreja, eu não sou nada, irmãos. Eu não valia nada antes de mim mesmo, e não valho, né? Falei português correto, né? E não valho, né? E nem vou valer, nem vou valer. Amém? Porque sem mim nada podeis fazer. Ou é que modéstia à parte, né? Eu sei fazer, coitado. Já tá desviado. Né? Pô, é que modéstia à parte, para que eu vou ficar debaixo da submissão, né? Pastor Jair, missionário Soares. Afinal de contas, quem faz a obra é que sou eu. Coitado, miserável. Coitado, miserável, coitado. Tá errado, meus. Nós temos que sempre buscar o quê? Aquilo que é para a glória de Deus. Não que eu não possa ter sonho pessoal, né, meu irmão? Você pode ter um sonho pessoal de querer crescer, né, de querer... Não é errado quando o sentimento é justo, não é verdade, moço? Mas Deus vai fazer o quê? A obra naquilo que é o quê? Sim, sincero. Não é verdade? É fazer as coisas por amor a Deus. Vou lá evangelizar, glória a Deus, vou entregar um jornal, entregar uma revista, um CD, um material, para a glória de Deus. Mas essa pessoa não me aceitou e virou a cara. O problema não é meu. O problema é dela.
né? Mas por tanto amor eu tenho por ela que eu quero que ela possa o quê? Conhecer o verdadeiro Jesus, né? Então eu vou lá semear. Aquela falou não, mas a outra pode falar sim, amém? Então tem que buscar não o nosso interesse, mas o interesse que ele quer de Jesus. Exemplo, né, moça? Ah, pastor, Deus me abençoou, vou lá para tal cidade. Só que lá eu vou ganhar muito bem, só que lá não tem igreja. Não foi Deus que te mandou para lá, não. Deus vai tirar você de congregar? Ha, tá bom. Não foi Deus, amém? Não, pastor, lá tem a nossa igreja lá, né? Se não tiver, tu abre o núcleo lá também, né? Mas vai ganhar tão bem, ó, pastor, paga gasolina, manda o ovelha aqui fazer umas 3 vezes na semana, né? Se vira, né? Mas não, eu não vou deixar o quê? De congregar, amém? Não, pastor, vou começar agora a fazer uma faculdade, um curso, só que eu vou ter que me ausentar um pouco da casa de Deus. Ai, tá bom. É o diabo, irmão. É o diabo. Não, pastor, é que eu tô ouvindo menos da igreja porque eu trago a minha criancinha, ela fica chorona. Aí, se é para atrapalhar o culto, eu nem venho. Parabéns, você está caindo na conversa do diabo. A Bíblia fala aqui, filho é herança do Senhor. Traz na igreja. A gente sabe, eu sou pai de 2 crianças, né? A gente sabe que a criança pode estar um pouquinho chatinha, amém? A gente entende isso aí, né? Tá meio ranzinzinho para acordar, tudo bem, né? Se alguém, pastor, mas vamos olhar de cara feia. Bom, aqui na igreja não é a igreja dos modelos, né? Gente feia, bonita. Eu sou do time dos bonitos, e você? Também? Então só tem gente bonita, né? Mas enfim. Pelo menos a mãe acha, né? Então tá, né? Mas deixa a pessoa, né? Não te incomoda, não. Sei lá, pastor, casei, né? Agora eu vou dar um tempo na obra que eu casei. Isso daí, então não tivesse casado. Ó, Jesus, é o seguinte, ó, o senhor dá um tempo nas almas aí, tá? Porque eu casei com uma grande coisa, parece lá a parábola da grande ceia, não é verdade? Um não pode, outro não dá. Um comprou terra, um comprou não sei o que lá. Desculpa esse farrapado. Tudo que me separa de Deus não vem de Deus, amém? Às vezes eu vou até que requerer um pouquinho mais de esforço, mas é para a glória de Deus, vale a pena, amém? Tem que buscar o que é de Cristo. Passou a fazer uma faculdade, para quê? Para que eu possa crescer e ser um abençoador, primeiro da minha família, depois do reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Eu quero tal sonho. Sempre tem que ter um motivo, né? Para a glória de... Não que eu não possa ter um sonho pessoal, né? Mas tem que ser o quê? Para Deus ser louvado, né? Aí fala assim, ó, no 22. Oi, Jesus, está cumprido aqui, nós. 22 fala assim, ó, mas bem sabeis qual a sua experiência, e que, falando de Timóteo, né? E que serviu comigo no Evangelho como um filho ao Pai, de maneira que eu espero enviá-lo a vós logo que eu tenha provido aos meus negócios, né? Então você viu, de novo ele fala, vocês conhecem ele, vocês sabem o bom testemunho. Aí lá aquela pregação que eu já preguei aqui, não, o bom testemunho leva o quê, irmãos? Leva tempo. E tem que ter o quê? Constância. Né? Então, o tempo mostrou que o Timóteo realmente era um grande homem. Não era perfeito, não. Lá você vê nas cartas que Paulo, nas 2 cartas, né? Timóteo, desperta o dom que há em ti, não tenha vergonha, né? Mas na fidelidade, não é verdade? Assim fala, né? Paciência com fraco, muita, né? Paciência com rebelde, nenhuma. Porque a palavra falou o quê? Que Deus conhece o soberbo de longe. Não sou eu que vou ficar abraçado nele. Se Deus não fica, né? Mas aos humildes ele dá o quê? Uma graça maior, amém? Então eu prefiro ser fraco e aprender e ser fortalecido do que aprender e falar assim, eu não concordo, não é comigo, isso não é para mim. Então você é um negligente, eu sou o quê? Um soberbo, eu sou um Saul da vida, né? Tu obedeceu? Obedeci. Não obedeceu, não. Essas obedeci. Não, a culpa é do povo. Que quis separar o melhor para... Saul, Deus tem tanto prazer assim, né? Em sacrifícios. Aí vem aquela famosa palavra, né? Melhor é obedecer do que sacrificar. E o atender é melhor do que o quê? A gordura de carneiros, a palavra fala, né? Então, vou mostrar
Pelo nosso bom testemunho em nome de Jesus. Amém? Já preguei aqui na primeira parte, né? Que Paulo elogiava a igreja de Filipos, no capítulo 1, porque ele era uma igreja participativa, né? Ele fala, olha, eu vou mandar alguém para vocês também, que também olha, ele é como um filho. Olha, ele mostrou que realmente ele é um homem de Deus ao meu lado. Que legal, né? Que benção essa palavra. Aí vamos terminar? Vou correr um pouquinho para nós tentar encerrar hoje. 24, ele fala assim, ó, mas eu confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, outro homem agora, ó, necessário mandar-vos Epafrodito. Que nomezinho difícil, né? Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e o vosso enviado para prover as minhas. Ou seja, ele levou, né, irmãos, dinheiro, levou alimento, levou lá o cuidado da igreja de Filipos, né, para Paulo na cadeia, amém? Né? Então, ele elogiava esse homem chamado Epafrodito, né? Talvez não era tão assim, junto com ele, igual era um Timóteo, mas também era um homem de Deus, né? E aí fala aqui no 27. 26. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre. Ele chegou, a gente não sabe qual é a doença, né, moço? A pessoa está tossindo, dá um copo d'água para ela. Né? A gente não sabe qual é a doença, moço, que o Epafrodito ficou, mas só quase morreu. A gente não sabe qual foi a doença, né? Aí ele quase fala, não, mas Deus cuidou dele e de mim também, para não ficar tristes sobre triste, né? Ou seja, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, né? Então ele chegou a dar literalmente a própria vida, né? Naquele sacrifício dele. Ele foi um obreiro enviado pela igreja até Paulo, né? E foi tão dedicado que quase morreu doente. A gente não sabe qual foi a doença que ele quase morreu, né? Mas não morreu, que bom, né? E aí, vamos terminar aqui no 28 em diante, falar assim, ó. Por isso, eu vou enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, toda alegria, né? E tenho em honra. Porque, isso aqui é muito bonito, irmãos, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da própria vida, para suprir para comigo a falta do vosso. Tipo assim, ó, a igreja toda não podia estar lá junto com Paulo, né? Então eles levantaram o Epafrodito, que era o representante, né? O obreiro deles, e ele foi e dedicou, olha, em nome de toda a igreja, né? Ele foi e fez uma obra bonita lá. E Paulo falava, e quando ele voltar, honrem ele. Quando ele voltar, olha, olhem para ele como um exemplo também a ser seguido. Amém? E está cheio de pessoas na Bíblia que talvez não eram tão famosas. Paulo a gente conhece, Timóteo a gente conhece, um pouquinho mais, mas Epafrodito, um animal, né? A gente sabe quem é. Talvez você nunca tinha ouvido falar dele, como está ouvindo agora, mas é alguém importante. Amém? Então isso mostra o quê? Que todos nós temos que cumprir o quê, irmãos? O nosso chamado. Ah, pastor, eu não consigo pregar igual o missionário Soares. Talvez Deus não tenha te dado esse dom, né? Mas ele não vai lá com o dinheiro do bolso dele. Quem é que ajuda a levar em mais de 90 países no show da fé? O patrocinador, amém? E ele está lá ganhando almas. Ele vai ser galardoado? Sim. Mas o quê? Mas nós estamos no quê? A condição. Quando você dá na igreja o seu dízimo, a sua oferta, é para que haja o quê? Um mantimento. Você não está aqui na igreja a semana toda. Mas a igreja está aberta a semana toda, de segunda a segunda. E todos os dias, praticamente, tem 4 reuniões por dia. É mais fácil nós fazer um culto só. A igreja estava sempre cheia, porque nós temos aqui um bom povo. Podia até mais, mas tem um bom povo. Mas aí você divide
em várias reuniões durante o dia, amém? Para que a pessoa tenha segunda, tenha quarta, tenha sexta, tenha de manhã, de tarde, meio-dia, de noite. Quer dizer, não venha porque não quer, né? Talvez você não está aqui ajudando, mas alguém vai estar aqui pregando. Quando não sou eu, é uma pessoa de Deus, amém? Está aqui no meu lugar pregando a palavra. Quer dizer, você está ajudando também, amém? Você faz uma oração na intercessão pela obra, pela igreja. Também está fazendo a obra de Deus, amém? Você está abençoando, orando, intercedendo. Então, tem que ver o que Deus quer chamar a gente. Para quê, pastor? Não sei, né? Mas naquilo ali nós temos que botar o quê? Botar o coração, amém? Para que um dia nós também sejamos o quê? Um exemplo, né? Não exemplo, como eu falei, ruim, né? Talvez eu até falei uma vez, né? Eu falava assim, né? Mais frutos e menos fotos, né? Não ficar botando fotinho lá, todo mundo curte, né? Mas o que é ter uma carinha bonita na frente dos homens e não ter um coração cheio de almas na frente de Deus, não é verdade? Pode ter uma carinha bonita, como eu falei, né? Perguntei o que era o time dos filhos, ninguém respondeu, então tudo bonito. Mas o coração tem que ser o quê? Mais bonito ainda o quê? Para Deus. Amém? Para que nós sejamos um exemplo, mas não um exemplo ruim. Não seja como ele. Porque a palavra deixou na história o quê? Judas Iscariotes, Saul, na a parte final da vida dele, né? Sansão, Eli e os filhos de Eli, Caim, Dalila, não é verdade? Jezabel, Acabe, meu Deus do céu, olha a lista de trambolho que não presta. A palavra não sejam como eles, né? Mas também deixou que várias pessoas, temos Davi, Daniel, José do Egito, né? O próprio apóstolo Paulo, os apóstolos também fiéis, amém? Então nós também temos que estar na galeria da fé, do exemplo dos fiéis em nome de Jesus, amém? Então, pega essa palavra, né? Pode encerrar a gravação em nome de Jesus, né?